Olá, pessoal! Ainda dentro do nosso tópico sobre equilíbrio de fases em sistemas de um componente, hoje a gente vai falar algumas características das curvas de equilíbrio especificamente, né? Como a gente falou na aula passada, aquelas que definem, né, alguns momentos aí do processo de transição de fase, e uma equação, que é a equação de Clausius-Clapeyron, que é muito útil para toda a dedução com relação a diagramas de fase, tá? Então, a gente vai recorrer à equação de Clausius-Clapeyron para a gente definir um diagrama de fases. Então, começando exatamente com a equação de Clapeyron, o que a gente tem? Que a gente precisa derivar equações aproximadas para as curvas de equilíbrio em um diagrama de fases a partir da condição de equilíbrio. Então, a gente especifica essa condição de equilíbrio para, né, facilitar toda a dedução, e a gente precisa, então, de equações para essas curvas de equilíbrio, para entender melhor, com mais detalhes, o que está acontecendo exatamente nessas curvas de equilíbrio para cada situação, para cada processo considerado. Então, de aulas anteriores, a gente sabe que no equilíbrio, né, lembrando que na condição de equilíbrio entre as fases, o potencial químico da fase alfa é igual ao potencial químico da fase beta, tá? Então, isso foi o que a gente já definiu anteriormente. E aí, o que a gente pode fazer, né? Trabalhando em cima dessas equações que a gente já sabe. Obter a diferencial de ambos os membros da igualdade com relação à temperatura e pressão, né? Que o potencial químico é uma função das duas variáveis. Então, olha lá, derivada parcial do potencial químico na fase alfa em relação à pressão, mais a derivada parcial do potencial químico ainda na fase alfa, mas só que agora em relação à temperatura. É igual a quem? Ao potencial químico da fase beta em relação à pressão, e a derivada parcial do potencial químico na fase beta com relação agora à temperatura. Então, a gente tem essa equação diferencial aqui completa do potencial químico em relação à temperatura e pressão, tanto na fase alfa quanto na fase beta. Então, a gente também, né, lembrando das aulas passadas, a gente também pode escrever como a variação da energia livre de Gibbs em relação à pressão, lembram, é exatamente igual ao volume. E a variação da energia livre de Gibbs em relação à temperatura exatamente igual a negativo da entropia. Então, a gente tem essas informações em mãos. O que a gente pode fazer? Em termos de potencial químico, a gente pode definir o quê? Que a variação do potencial químico em relação à pressão é a variação da energia livre em relação à pressão, que é exatamente igual ao volume molar, tá? E também sabemos que a variação do potencial químico em relação à temperatura é igual à variação da energia livre de Gibbs molar em relação à temperatura, que também é igual exatamente ao negativo da entropia. Então, aqui a gente uniu as definições de potencial químico em relação à pressão e de potencial químico em relação à temperatura. Então, o que a gente pode fazer? Combinando todas essas informações, a gente chega na seguinte expressão, que o volume molar da fase alfa vezes a derivada da pressão menos a entropia molar da fase alfa vezes a derivada da temperatura é exatamente igual a quem? Ao volume molar da fase beta, a derivada da pressão, menos a entropia molar da fase beta vezes a derivada da temperatura. Então, juntando todo esse conhecimento, né, fragmentado anterior, a gente chega nessa expressão que, equacionando, né, em termos de dp, dt, a gente chega exatamente na equação de Clapeyron, aonde derivada da pressão em relação à derivada da temperatura, a gente rearranja aqui, né, os termos, a gente vai ter exatamente quem? A variação da entropia molar na transição de fase, dividido por quem? Pela variação do volume molar na transição de fase. Então, essa equação ela é muito útil e nos ajuda a entender o comportamento das substâncias exatamente nesse momento da transição de fase, ou seja, nas curvas no diagrama de fase.
Tá? Então, por isso que toda essa dedução matemática alcançada por Clapeyron nos ajuda muito a obter diagramas de fases para as mais variadas substâncias, sistemas de um componente. Então, olha lá, a equação de Clapeyron é uma equação diferencial. Então, a gente pode resolver essa equação e obter uma função da pressão em relação à temperatura que representa a curva de equilíbrio entre duas fases. Então, a gente resolvendo essa equação, a gente obtém uma função que representa exatamente a curva de equilíbrio entre essas duas fases em um diagrama de fases. Então, a gente pode estudar qualquer equilíbrio sólido-líquido, qualquer equilíbrio líquido-vapor e qualquer equilíbrio sólido-vapor. Daí a importância da equação de Clapeyron para qualquer uma dessas transições de fase aí. Vamos falar um pouquinho em detalhes sobre a curva de equilíbrio sólido-líquido. O que a gente observa, como é que a gente chega numa curva de equilíbrio de um sistema, de um sólido passando para líquido. Então, olha lá, usando a equação de Clapeyron, a gente tem que a derivada da pressão em relação à temperatura da nossa definição anterior é a variação da entropia molar na transição dividido pela variação do volume molar na transição. E aí, se a gente lembrar que entropia a gente pode definir como ΔH sobre T, então a gente vai ter essa relação como ΔH de fusão dividido pela temperatura na onde essa transição está ocorrendo, vezes a variação de volume na fusão, já que a gente está falando de um equilíbrio sólido-líquido. Então, a gente chega exatamente na definição usando dados tabelados em relação à fusão. E aí, a gente também pode integrar essa equação aqui em relação à pressão. Então, é a pressão em função da temperatura. Então, a gente vai ter o ΔH de fusão sobre a variação de volume na fusão, integrando dt sobre T, tá? De uma temperatura que é a temperatura de fusão até uma temperatura T específica. Considerando que essas duas temperaturas são aproximadamente iguais, então a gente vai ter o quê? Que numa transição sólido-líquido, a gente vai considerar que a mudança, que é o ΔV, o volume, a variação de volume de fusão, vai ser desprezível quando mudamos a temperatura e pressão. Então, essa é uma condição específica que a gente vai considerar. E aí, no final, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa integral, dP, vai ser igual a variação da entalpia de fusão dividido pela variação do volume molar na fusão, ln de T sobre T asterisco, que é exatamente a temperatura de fusão numa dada pressão. Tá? Então, essa é uma equação bastante útil quando a gente está estudando esse equilíbrio de fase sólido-líquido, que é exatamente aonde está acontecendo o processo de fusão. Para sólidos e líquidos, a gente sabe que o ΔH de fusão e o ΔV de fusão, eles não devem variar muito na faixa de temperatura e pressão consideradas, tá? Então, o que a gente vai ter, a curva de equilíbrio dessa transição sólido-líquido, ela vai ser dada por essa equação aqui, onde a pressão vai ser igual à pressão na temperatura de fusão, mais quem? O ΔH de fusão, vezes a temperatura de fusão, vezes a variação de volume aqui na transição de fase, vezes quem? A variação de temperatura, que é T, menos o T exatamente na fusão. Tá? Então, a gente obtém o gráfico, as curvas de equilíbrio para sólidos e líquidos a partir dessa equação aqui, sabendo o ΔH de fusão, a variação de volume no processo de fusão. Se a gente considerar, como a gente falou anteriormente, que essa variação de volume na fusão é menor do que zero, então a gente pode, por exemplo, no caso da água, a inclinação da reta é negativa de acordo com o diagrama respectivo. Então, a gente tem um diagrama de temperatura versus pressão.
aonde a gente pode definir exatamente essa etapa. Aqui nessa região a gente tem o sólido, aqui a gente tem o líquido, e exatamente nesta curva aqui é que está ocorrendo a transição do sólido para o líquido, ou seja, a fusão. Então, exatamente nesta curva. Então, todas essas equações que a gente mostrou anteriormente são importantes para a gente definir e calcular o diagrama de pressão e temperatura para essa transição de fase sólido e líquido. Tá? Então, e a inclinação da reta vai depender exatamente da variação do volume molar. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho da curva de equilíbrio líquido e vapor e sólido e vapor. Tá? Então, a gente vai ter que toda a variação de volume vai ser devida ao vapor, né? Que aí assim a gente vai ter uma variação de volume significativa. E ao aproximar para um gás ideal, longe do ponto de crítico, ele pode assumir pressões baixas, de modo que para um gás ideal, a gente vai poder definir que o volume molar desse gás, desse estado vapor, vai ser aproximadamente igual a RT sobre P, tá? Já que a gente está falando, assumindo que o gás é ideal. Então, se a gente fizer isso e pegar lá a equação de Clapeyron e substituir, né, que de Clapeyron a gente tem que a derivada da pressão em relação à derivada da temperatura é igual a quem? A variação da entropia dividido pela variação do volume na transição, substituindo a entropia por ΔH sobre T, e aí sabendo que o volume é RT sobre P, rearranjando os termos aqui, a gente tem que para essa curva, né, líquido, vapor ou sólido, vapor, a gente tem que levar em consideração quem? Pressão, variação da entalpia no estado vapor, dividido por R vezes T ao quadrado. Então, para a gente alcançar a curva de equilíbrio líquido-vapor ou sólido-vapor, a gente, para qualquer substância, a gente precisa levar em consideração, então, essa equação aqui, derivada da equação de Clapeyron. E aí, a gente, rearranjando os termos ali, a gente pode ter que 1 sobre P dP dt é exatamente igual a ΔH de vaporização, RT ao quadrado. E aí, se a gente integrar, se a gente fizer uma outra a aplicação, modificação matemática, a gente pode usar essa relação matemática para resolver a equação. Tá? O que a gente pode tirar da equação de Clausius-Clapeyron? Ela determina tanto a curva de equilíbrio líquido-vapor quanto sólido-vapor. E também informa como a pressão de vapor varia com a temperatura. Então, olha lá, por essa relação, né, T, dt, que foi a última transformação que eu mostrei, a gente alcança essa equação aqui, D, dt, ln de P, vai ser igual a quem? ΔH de vaporização dividido por RT ao quadrado. Então, usando esta relação matemática, a gente consegue chegar, então, nas curvas de equilíbrio de um líquido passando para um gás. Então, a gente tem, a partir dessa definição, dessa equação, a gente define a curva de equilíbrio líquido-gás e a gente também define a curva de equilíbrio para o sólido-gás. Então, exatamente em cima dessa curva aqui é o processo onde o sólido passa para o estado gasoso. Então, são combinações de temperatura e pressão que caiam exatamente em cima dessas curvas, são combinações de temperatura e pressão onde a gente vai encontrar a substância exatamente no momento de transição de fase, ou líquido-vapor ou sólido-vapor. Tá? Então, essas são informações muito importantes. A partir dessas deduções matemáticas, das equações de Clausius-Clapeyron, a gente consegue obter os diagramas, as curvas de equilíbrio, e uma vez tendo em mãos os diagramas de fase, a gente consegue interpretá-los e saber as condições específicas aonde a substância está no estado líquido ou no estado gasoso, ou exatamente no momento da transição líquido-gás, que é exatamente em cima das curvas de equilíbrio. Tá? Agora vamos considerar, né?
uma determinada condição. Se a gente considerar que o ΔH de vaporização não depende da temperatura na faixa de interesse, né, a gente pode integrar aquela equação anterior e obter essa segunda aqui. Então, se a gente souber, se for dado como informação prévia que o ΔH não depende da temperatura nessa faixa de interesse, a gente pode usar essa equação para derivar as curvas de equilíbrio. Então, aí a gente vai ter que usar que a pressão é igual à pressão, né, naquela determinada transição, elevado a menos a variação do ΔH sobre R vezes 1 sobre T menos 1 sobre T asterisco. Tá? Então, essa é uma condição específica que a gente tem que levar em consideração se não houver variação do ΔH naquela faixa de temperatura específica. E as transições sólido-líquido valem as mesmas equações, tá? Só que em vez de usar ΔH de vaporização, a gente usa o ΔH de sublimação, já que o sólido está passando direto para o estado vapor. E aí a gente consegue, né, do mesmo jeito, obter as curvas de equilíbrio, né, no caso aqui do sólido para o gás, a partir das equações que a gente mostrou nos slides anteriores, a gente consegue definir exatamente as condições de pressão e temperatura aonde está ocorrendo essa transição do sólido para o gás. Tá? E é interessante notar que o ΔH de sublimação, ele dá diferentes inclinações para as curvas de equilíbrio, tanto líquido-vapor quanto sólido-vapor. Então, a gente observa para determinadas substâncias comportamentos bastante diferenciados das curvas de equilíbrio de uma substância para outra. Então, tudo isso depende de quem? Dos dados, né? Por exemplo, ΔH de sublimação, ΔH de vaporização, porque isso vai dar inclinação positiva ou negativa da curva de equilíbrio. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de fases de Gibbs e vou mostrar para vocês alguns diagramas de fase de substâncias bastante conhecidas e descritas na literatura.